Você já percebeu que a vida é imprevisível e muitas coisas estão fora do nosso controle? Já se perguntou como lidar com os desafios do dia a dia sem se deixar levar pelas emoções? E se eu te dissesse que há uma filosofia criada há mais de 2000 anos que ensina exatamente isso? O estoicismo é uma das filosofias mais influentes da história e continua sendo um guia poderoso que muitas pessoas utilizam para enfrentar as adversidades com sabedoria e resiliência. Hoje vamos explorar o fascinante mundo, bem como os pilares do estoicismo, seus principais conceitos e os filósofos que moldaram essa doutrina. Fique comigo até o final, porque essas ideias podem mudar a forma como você enxerga a vida. O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga por volta do século IV a.C., com Zenão de Cítio. Seu objetivo principal era ensinar como viver uma vida virtuosa e feliz, aceitando o que não pode ser mudado e focando apenas no que está no nosso controle. Zenão disse: o pensamento deve ser mais forte do que a matéria e a vontade mais poderosa do que o sofrimento físico e moral. Os estoicos acreditavam que a chave para a felicidade está na razão e na lógica. De forma geral, a abordagem estoica tinha a felicidade como um fim último e acreditava alcançá-la através da aceitação da inevitabilidade da vida e do cultivo de uma resiliência emocional diante das adversidades e do que era imprevisível, e que devemos abandonar as paixões e desejos irracionais que nos afastam da verdadeira serenidade. Para eles, tudo o que acontece no universo segue uma ordem natural e resistir a essa ordem causará sofrimento. Ou seja, a felicidade poderia ser palpável a partir do momento em que as emoções eram racionalizadas. Os episódios da vida eram entendidos como pertencentes a uma teia natural e inevitável de causas e efeitos. Características do estoicismo. Em resumo, os estoicos acreditam que o ser humano faz parte e é habitado pela natureza, ou physis em grego. Por esse motivo, a perfeição e virtuosidade está na compreensão de uma ligação intrínseca entre homem e natureza. De acordo com a escola, o ser humano é a própria natureza, afastando-se dela quando atormentado pelas paixões. Assim, para entender o que é o estoicismo, basta que compreendamos também a sua perspectiva ética, baseada na ataraxia, ou indiferença, apatia, como forma de driblar a tendência humanoide ao afastamento da physis, ou natureza. Para seus pensadores, a vida era determinada inafastavelmente por uma força cósmica equilibrada e harmoniosa, sobre a qual a virtude se estabeleceria em uma existência experienciada conforme desígnios da natureza. Desse modo, deveriam ser evitados os desejos vazios, os excessos, as paixões perturbadoras e as coisas supérfluas, à medida que a razão e a lógica seriam privilegiados. Na filosofia estoica, então, agir virtuosamente seria reconhecer o potencial do ciclo cósmico, infidável, aceitando as mudanças sobre as quais não se teria controle, posicionando-se com resiliência frente a elas e dedicando-se a alterar somente aquilo que fosse possível. Por essa razão, a máxima estoica é descrita como: a vida deve seguir a natureza, tese de autoria de Zenão.
Maurício Marsola, professor de História e Filosofia, diz: para o estoicismo, o mundo é um grande sistema composto de relações causais necessárias. É uma realidade, racionalidade plena, na qual todas as coisas concorrem para uma harmonia maior. A isso os estoicos chamam de logos, o que também pode ser compreendido como physis ou Deus. Cabe a nós criarmos uma harmonia em nossa alma que produza a harmonia do cosmos. Mas então, como aplicar tudo isso no nosso dia a dia? Vamos entender melhor através dos pilares dessa filosofia. Os pilares do estoicismo. O estoicismo se baseia em 4 pilares fundamentais que ajudam a guiar as nossas atitudes e decisões. Primeiro, sabedoria. Compreender o mundo de maneira racional, saber diferenciar o que está sob o nosso controle e o que não está. A sabedoria nos ensina a aceitar a realidade como ela é, sem ilusões. Justiça. Agir com equidade e ética, respeitando os outros e sendo íntegro em todas as ações. A justiça, para os estoicos, não tem a ver apenas com leis, mas com o nosso comprometimento moral. Coragem, ter força para enfrentar dificuldades e adversidades sem se desesperar. Isso significa aceitar os desafios com bravura e dignidade, sem fugir deles. Temperança ou moderação, controlar os impulsos e evitar excessos. Para os estoicos, uma vida equilibrada é uma vida feliz. Isso envolve não se deixar levar por emoções descontroladas e manter um comprometimento racional. Esses pilares são a base para uma vida mais tranquila e centrada, ajudando a desenvolver a resiliência emocional diante das dificuldades. Estoicismo versus cinismo. Diferenças essenciais. O estoicismo é frequentemente comparado ao cinismo, outra escola filosófica da antiguidade. Ambos defendiam a simplicidade e o desapego dos bens materiais, mas quanto aos cínicos, levavam esse conceito ao extremo, rejeitando completamente as convenções sociais. Os estoicos valorizavam a participação na sociedade e o cumprimento dos deveres morais. Ou seja, os estoicos acreditavam que era possível viver em equilíbrio, sendo virtuoso sem precisar se afastar totalmente do mundo. Os principais filósofos estoicos. 3 grandes pensadores ajudaram a consolidar e expandir o estoicismo ao longo da história: Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Vamos conhecê-los um pouco melhor. Sêneca, 4 a.C. a 65 d.C., um dos filósofos mais importantes do Império Romano. Sêneca escreveu diversas obras sobre como lidar com o sofrimento, a raiva e a morte. Ele defendia que a filosofia deve ser prática e aplicada na vida cotidiana. Ele disse: toda crueldade surge de uma fraqueza e muitas vezes até mesmo viver pode ser um ato de coragem. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Epiteto, 55 d.C. a 135 d.C. Nascido escravo, Epiteto conquistou sua liberdade e se tornou um dos mais influentes professores de estoicismo. Seu ensinamento principal era que devemos nos preocupar apenas com aquilo que está sob o nosso controle e aceitar o que não podemos mudar. Declarou Epiteto: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar quais eventos são coisas externas e que não estão sob
meu controle e quais assuntos são minhas escolhas, aquilo que eu realmente posso controlar, onde então procuro o bem e o mal, não nos assuntos externos incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. E o não menos importante, Marco Aurélio, 121 depois de Cristo a 180 depois de Cristo, imperador romano e autor do livro Meditações. Marco Aurélio aplicou os princípios estoicos na sua vida e governo. Suas reflexões são um guia valioso para quem deseja desenvolver força interior e disciplina. Ele declara em Meditações: pense em seus muitos anos de procrastinação, como os deuses repetidamente concederam a você mais períodos de graça dos quais você não aproveitou. Agora é hora de perceber a natureza do universo a que você pertence e desse poder de controle de quem você é descendente. E para entender que seu tempo tem um limite definido, use-o então para avançar sua iluminação, ou ele irá embora e nunca mais estará em seu poder novamente. Concluímos que o estoicismo nos ensina que a chave para uma plena vida de serenidade não está no mundo externo, mas sim dentro de nós. Aceitar o que não podemos mudar, agir com virtude e focar no que está sob o nosso controle são lições que continuam extremamente relevante nos dias atuais. Nos tempos modernos, o estoicismo é adotado por empresários, atletas e pessoas que buscam equilíbrio emocional e grande resiliência. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais reflexões como essa.